Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você está aqui, você também gosta, não é mesmo? E hoje a gente está aqui com barulho de construção e tudo para falar sobre temperatura na panificação com fermentação natural. Eu vou tirar dúvidas sobre temperatura de massa, temperatura de fermentação, temperatura de forno, tudo sobre temperatura. É o que a gente vai falar hoje na aula. Tudo bem com você? Se você for meu aluno ou minha aluna do curso online Love Bakes, coloca aí hashtag aluna ou então hashtag aluno. E agora é o seguinte, vou dar uns recadinhos iniciais aqui. Olha só. Se você estiver no YouTube e ainda não segue o meu canal, aproveita para se inscrever, ativa o sininho das notificações para você receber novidades. Toda vez que eu postar um vídeo, que eu entrar ao vivo, você vai ser notificada ou notificado pelo YouTube. Aproveita, deixa seu like aí no vídeo e faz um comentário, né? Fala para mim se é quente ou se é frio aí na sua casa, que eu quero saber. Eu vou responder nessa aula de hoje. O que a gente vai falar? Vou dar uma breve introdução do porquê que a temperatura é importante, tá? E depois eu vou responder dúvidas sobre temperatura, tá? Temperatura é muito importante na fermentação, né? Então eu vou responder dúvidas sobre a temperatura que vocês colocaram na caixinha do meu Stories. E depois disso, eu vou ensinar para você como que você vai medir as temperaturas enquanto você estiver preparando o pão na sua casa. Gente, tá um barulho infernal de construção aqui. Um dos motivos da minha aula ao vivo de manhã ser às 11 da manhã é que tem uma construção aqui vizinha que tá acontecendo já tem uns 3 anos. E nesse horário das 11 horas, normalmente eles param. Mas eu acho que eles mudaram o horário deles e eu acho que o horário de intervalo deles mudou para tipo 11h30, 11h20. Então nesse começo da aula a gente vai ter que aguentar essa barulhada. Eu espero que não esteja tão ruim aí para vocês. Para mim tá bem ruim, mas eu não vou deixar de dar essa aula para vocês por motivo nenhum, né? Vamos falar um pouquinho sobre temperatura. Por que a temperatura é tão importante? Olha só, o fermento natural, ele é uma colônia de bactérias e leveduras selvagens. Ele é muito sensível e um dos fatores que afetam a fermentação, o fermento, a atividade da galerinha do fermento, um dos fatores é a temperatura, tá? Por quê? Porque essa é uma comunidade de seres vivos, tá bom? Então, seres vivos são afetados pela temperatura. Nós somos os seres vivos que estão no fermento também são e, portanto, a fermentação do nosso pão será afetada pela temperatura, tá? Tanto durante a fermentação, quanto na hora de assar, né, na geladeira, não interessa, ela vai ser afetada, tá bom? No calor, o que acontece? Aumenta a atividade desses seres vivos e as leveduras que são responsáveis por produzir gás, né, que fazem a massa aumentar, elas também adoram calor. Então, a temperatura vai aumentar, as leveduras vão aumentar em número, em atividade, e a massa vai crescer muito mais rápido quando está quente, tá bom? E uma coisa, você pode ter um fermento natural bombadão, super forte, mas se esfriar, se ficar frio, a tendência é ele diminuir de velocidade de fermentação. Ele não fica tão bombadão assim no frio, tá? O fermento é diretamente afetado pela temperatura. É muito importante você saber disso, tá? Porque isso vai te ajudar a melhorar a qualidade dos seus pães. Só de saber isso, você já vai tá na frente e já vai te ajudar a melhorar a qualidade dos seus pães e do seu próprio fermento, tá? Vamos lá. Nas temperaturas baixas, né, a atividade dos micro-organismos diminui, o número de micro-organismos também vai diminuir, no caso das leveduras, né, elas gostam de calor, então no frio vai diminuir, tá? E a produção de gás carbônico, que é feita por essas leveduras, vai reduzir.
Então a massa cresce mais lentamente, beleza? E abaixo de 4 graus, por exemplo, você coloca a sua geladeira bem fria, abaixo de 4 graus, bloqueia a atividade das leveduras. A massa então vai parar de crescer, né? E ela vai apenas maturar. Existem as leveduras e as bactérias selvagens que moram no fermento, que vão fermentar o seu pão. Na geladeira, as bactérias gostam de atuar, elas atuam, tá? Elas têm uma série de benefícios e características que elas trazem para a massa. As leveduras param a atividade e aí a massa também vai parar de crescer numa geladeira que está abaixo de 4 graus, tá bom? Eu tenho vídeos específicos, detalhados sobre temperatura que você vai poder assistir depois dessa aula. Eles estão no meu YouTube e também no Instagram, tá? Então, se você quiser saber ainda mais sobre temperatura, você pode procurar vídeos no meu canal do YouTube e no meu Instagram que você vai achar, beleza? Lembra, né, que conhecimento nunca é demais. E se você está aqui, é porque você sabe que só uma receita não vai te trazer conhecimento, né? Você precisa estudar, você precisa adquirir conhecimento para que você possa melhorar a qualidade dos seus pães. E é por isso que você está aqui, não é? Então vamos continuar. Muitas pessoas perguntam: quanto tempo eu vou fermentar a minha massa? A previsão do tempo está diretamente relacionada à temperatura do ambiente. Você só consegue fazer uma previsão de tempo de fermentação quando você já tem o processo da sua massa totalmente acertado. Se você usar a mesma farinha, se você fizer sempre a mesma receita e se a sua temperatura ambiente estiver controlada, tá? Aí você tem como fazer uma previsão de tempo de fermentação. Se você não trabalha num ambiente com temperatura controlada, se você muda toda hora a sua forma de fazer o pão, se você cada hora faz uma receita, usa uma farinha, usa uma hidratação diferente, não tem como você nem tentar prever um tempo, né? Você pode ter uma ideia, mas não tem como você fazer previsão de tempo. E um dos maiores erros que as pessoas cometem é repetir, né, fazer exatamente os tempos que elas veem por aí na internet, né, sem considerar temperatura, né? Temperatura vai mudar tudo numa receita de pão, tá bom? Então por isso que é importante você ter esse conhecimento, tá? E olha só, se você está num lugar muito quente e a temperatura é acima de 35 graus, você precisa dar um jeito de resfriar esse ambiente. Por quê? Porque temperaturas acima de 35 graus podem gerar perda de qualidade numa massa de pão, tá? Eu tô falando isso para, especialmente, por exemplo, padarias, né? Galera profissional usa a temperatura para acelerar ou retardar a fermentação, para ajudar a organizar o cronograma de produção, né? E muitas vezes usa-se fermentadoras e onde a gente tem uma injeção também de vapor, né, de umidade, e a temperatura pode ser aumentada, né, controlada para acelerar ou diminuir a fermentação, certo? Mas temperaturas acima de 35 graus podem atrapalhar, realmente diminuir a qualidade final da sua massa de pão. Então tem que tomar cuidado se você trabalha num ambiente que é muito quente ou se você trabalha com fermentadoras, né? Eu, inclusive, já fiz estágio numa padaria em Londres, né? E nesse estágio que eu fiz, né, o head baker, né, o padeiro, que é um querido, que é o Marcelo, ele estava explicando, né, que eles têm um ambiente lá que é tipo uma fermentadora gigante, tipo uma sala deles, que estava com problema de temperatura. E a temperatura estava ficando muito quente, estava acima de 35 graus. Então eles tinham que controlar muito, eles não podiam deixar a massa lá muito tempo, senão destruía a massa deles. Então eles usavam aquele ambiente ali para acelerar um pouquinho a fermentação e tiravam rapidamente as massas de lá. Eram centenas, né, de pães, milhares de pães, porque senão eles poderiam perder esses pães, né? Então, assim, não sou eu que estou falando, né? Eu viajo, eu trabalho, eu estudo, eu pratico, então eu estou falando isso para você, né? Com experiência, conhecimento de causa, testes e também porque eu aprendo com quem sabe. Eu viajei, né, para vários lugares do mundo, quando a gente podia viajar, agora a gente não pode, né? Para a gente aprender e para eu passar essas informações aqui para vocês, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos continuar, né,
Agora, relembrando, né, para quem chegou aqui agora, nós estamos falando sobre temperatura, né? Eu falei aqui um pouco da importância da temperatura e agora eu vou tirar dúvidas que vocês colocaram na caixinha do meu stories do Instagram. Vocês fizeram um monte de perguntas e eu vou responder perguntas que vocês fizeram sobre temperatura no meu stories do Instagram. Aproveita para deixar o seu like, aproveita para me seguir. Se você ainda não me segue no YouTube, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo, nenhuma live minha. Então vamos continuar. Vamos tirar dúvidas. Eu imprimi muitas perguntas que vocês fizeram, tá? Eu vou começar com as perguntas que eu imprimi e tem outras perguntas lá. Então, depois dessas perguntas, a gente tendo tempo, eu vou entrar na caixinha de pergunta que tá no meu stories do Instagram para responder mais dúvidas. Tá joia? Então, vamos lá. Vamos começar. Olha só. Primeira coisa, né? Depois de alimentar o starter, coloco de volta logo na geladeira? Bom, eu vou responder essa pergunta porque ela tá falando de geladeira, que tem a ver com temperatura, né? Eu não sei se foi a intenção dela, né? Mas olha só, starter é o quê? Starter é o fermento, tá? Starter é a isca do fermento natural. A gente alimenta essa isca, né? E espera ela fermentar para a gente poder usar para fazer pão, ou para a gente guardar, ou para a gente manter, alimentar novamente, né? Então, olha só, depois que eu alimento a minha isca de fermento, o meu starter, eu já posso colocar de volta direto na geladeira ou eu tenho que esperar? Eu recomendo que você espere ele fermentar e chegar até o pico. Quando ele chegar no pico, aí sim ele vai ter um número bem grande de micro-organismos e aí é melhor você guardá-lo na geladeira quando ele estiver no pico de fermentação, com um número maior de micro-organismos, né, dentro do fermento, dentro do starter, porque aí quando você coloca na geladeira um número maior de micro-organismos, você vai ter maiores chances de, quando você tirar da geladeira, você acordar essa galera e ela vai estar em maior número para você fazer as suas ativações, para poder usar o fermento para fazer pão. Beleza? Se estiver frio, eu posso deixar o pão fermentando fora da geladeira a noite toda? Essa é uma ótima pergunta. Eu vou te falar o seguinte, depende do frio que está na sua cozinha. Se a sua cozinha estiver abaixo de 4 graus, pode. Se a sua cozinha estiver a 12 graus, não. Se você deixar um pão, né, depende também da receita, né, da receita que você usou, da forma que você usou, da quantidade de fermento que tem na sua receita. Se você estiver fazendo simplesmente a mesma receita que você faz no verão, usando a mesma receita no inverno, que tem lá 15%, 20% de fermento natural, e se você colocar essa massa aí e deixar ela a noite inteira fermentando, tipo a 12 graus, você vai ter uma bela surpresa no outro dia. Sua massa vai fermentar demais. E então, não é porque está frio que você vai deixar a noite inteira fora da geladeira, se você decidiu maturar na geladeira. Você tem que controlar a temperatura. Se tiver muito frio, né, se na sua cozinha tiver menos de 4 graus Celsius, aí você pode deixar fora da geladeira, mas é raro você ter uma cozinha que chega a menos de 4 graus Celsius. Eu já morei fora do Brasil por 10 anos, né, onde eu morei era frio, e minha cozinha não chegava a menos 4 mesmo no inverno, até porque era climatizado, né? Mas aqui no Brasil, por mais frio que seja a sua casa, eu acho difícil a sua cozinha ficar a menos de 4 graus, tá? Então eu recomendo que você use a geladeira se você for fazer uma maturação a frio, mesmo estando frio na sua casa, beleza? Estando mais frio, eu posso espaçar o tempo entre as dobras para obter um bom pão? Essa também é uma ótima pergunta. Sim, você pode, não, você deve, né? Se a sua cozinha tá fria, se o seu ambiente tá frio, o que que acontece? A temperatura é fria, a sua massa vai demorar mais tempo para fermentar. Então, os tempos vão aumentar, né? Você pode fazer pão no frio e você pode fazer pão no calor, mas você precisa saber como que você vai agir no frio e como que você vai agir no calor. No caso do frio, você precisa de intervalos maiores de fermentação, né? Então, se normalmente você faz uma primeira fermentação durante 5 horas, na temperatura lá de 26 graus, você vai fazer uma primeira fermentação no frio, né, por mais tempo, numa temperatura de 20 graus, né, ou de 18 graus. Vai depender realmente da sua temperatura e você vai olhar para sua massa, vai falar, velho,
essa massa não tá boa ainda, nem tem bolha, nem cresceu, ela tá grudenta, não tem, assim, você tá entendendo? Então, assim, você precisa observar a massa e aí você vai decidir o tempo de fermentação, né? O relógio, ele vai te ajudar, mas ele não é o seu guia. O que é o guia é a massa. O relógio, na verdade, mentira. O relógio, ele pode ser um guia, mas ele não determina exatamente o tempo de fermentação. O que determina o tempo de fermentação é a sua massa e a sua experiência, né? Você tem que ter conhecimento, você tem que testar, né? Você tem que ter histórico. Aí você fala, mas eu nunca fiz pão. Você tem que começar com conhecimento. O que eu recomendo? Adquira conhecimento para começar a fazer pão de fermentação natural. Com o conhecimento adquirido, começa a testar. Anota tudo que você faz, compara, né? E se tá muito frio ou muito calor, se você já fez pão no calor, o que você vai fazer no frio é diferente, tá? Então, eu tô dando essa resposta longa para uma pergunta tão simples, por quê? Porque é importante você saber que o jeito que a sua massa se comporta no frio é totalmente diferente do jeito que ela vai se comportar quando está quente, tá? Então, sim, você pode e deve esperar mais tempo entre as dobras quando está frio. E observa a sua massa para ver se ela está se desenvolvendo à medida que o tempo vai passando, tá bom? Se ele não estiver desenvolvendo, se a massa, né, se estiver muito frio, eu recomendo que você use alguns artifícios para aquecer o seu ambiente, para a massa poder ficar mais quentinha, né? E assim, eu dou muitas dicas, né? Eu tenho vídeos que eu explico isso, como que você vai fazer adaptações para o frio, mas a gente talvez ainda fale mais sobre isso aqui hoje, tá? Então vamos lá. Respondendo a sua pergunta, sim, você vai espaçar mais as suas dobras quando está frio, beleza? Bom dia, Ana. O meu starter fora da geladeira, quanto tempo antes de alimentá-lo? Então, de novo, eu só vou responder porque tá falando dentro da geladeira, fora da geladeira. Então, você tira o seu starter, a sua isca do fermento da geladeira e coloca em temperatura ambiente. Você vai esperar ela chegar na temperatura ambiente e aí você vai alimentar, tá bom? É simples assim. Por quê? Porque aí a galerinha que mora lá dentro vai começar a ficar mais ativa, vai acordar e aí você vai dar comidinha para sua isca do fermento natural, tá bom? Qual a temperatura da massa na temperatura ambiente? Bom, vamos lá. A sua massa vai tender a ficar na mesma temperatura do ambiente. Se o seu ambiente é 24 graus, a massa vai ficar a 24 graus, né? Agora, eu acho que a sua pergunta foi mais assim, qual a temperatura ideal para fermentação na temperatura ambiente? Eu acho que talvez tenha sido essa a sua pergunta. Então, assim, respondendo a essa pergunta, temperatura ideal de fermentação, temperatura desejada de massa, né? A gente fala temperatura desejada de massa, é a temperatura que a gente deseja, ideal para fermentar uma massa num tempo mais previsível, entre 24 e 26 graus Celsius, tá? Como é que você vai medir temperatura de massa? Você vai medir temperatura de massa com um termômetro, né? Termômetro é isso aqui, ó. Esse é um termômetro. Esse aqui, ó, também é um termômetro, tá? Eu vou mostrar mais esses termômetros na aula de hoje, mas você vai poder controlar a temperatura de fermentação, a temperatura desejada da sua massa, usando um termômetro. Temperatura desejada de massa, normalmente, 24 a 26 graus. 26 graus, ideal, assim, para pães de fermentação natural. 24 graus, ideal para pães de fermentação com fermento biológico, que tem mais levedura, né? Mas você pode sim trabalhar entre 24 e 26 graus com o fermento natural. É só entender que a cada grau, né, que aumentar de temperatura, vai acelerar, né, a sua fermentação. A cada grau que reduzir, vai diminuir a velocidade de fermentação. Tá bom? Então, se você conseguir manter a sua temperatura entre 24 e 26, é o ideal, tá? Quando o pão vai para a geladeira, fermentação longa antes de assar, tira da geladeira ou não? Eu não entendi. Vamos lá. Eu acho que ela está perguntando o seguinte. Quando eu faço a fermentação longa na geladeira, né, que tá frio, aí
Ela tá perguntando talvez assim, antes de eu assar, eu vou tirar da geladeira e esperar fermentar e depois assar? Ou eu vou tirar direto da geladeira e vou colocar para assar? Eu acho que é isso que é a pergunta, tá? Então, a resposta é, vai depender da sua massa. Vai depender de como a massa entrou na geladeira, vai depender da temperatura da sua geladeira, né? Para saber se você vai precisar fermentar mais a sua massa antes de assar, em temperatura ambiente, ou se você vai poder tirar direto da geladeira e assar, tá? Isso vai depender muito da fermentação da sua massa antes de entrar na geladeira e da temperatura de maturação na geladeira. Não tem uma resposta precisa para isso. Não tem, tá? A temperatura influencia na formação da rede de glúten? Vamos lá, deixa eu pensar nessa sua pergunta. A temperatura influencia na formação da rede de glúten? Vamos lá, eu vou dizer que sim, tá? Eu vou dizer que sim. Por quê? Porque a fermentação influencia na formação da rede de glúten, tá? Então, se a fermentação influencia na formação da rede de glúten, a temperatura influencia a fermentação, então, portanto, a temperatura influencia na formação da rede de glúten. Se você está no frio e você não fermenta a sua massa adequadamente, a formação da sua rede de glúten vai ser deficiente. Se você está no calor e a sua massa fermenta demais, a sua rede de glúten vai ser danificada. Então, sim, a temperatura influencia na formação da rede de glúten. Se você, por exemplo, bate, né, mistura a sua massa e sova muito a massa numa masseira e a sua massa aquece demais, esse aquecimento da massa pode gerar uma desestruturação, né, irreversível da sua rede de glúten por causa do superaquecimento e da manipulação, né, da manipulação em excesso da sua massa. Então, de novo, né, respondendo, a temperatura vai ter uma influência na sua rede de glúten, sim, tá? Qual temperatura você, gostei, o você tá em caixa alta. Qual temperatura você deixa fermentando na geladeira normalmente? Curiosidade. Depende de como a minha massa entrou. Depende da temperatura do meu ambiente, porque a temperatura do nosso ambiente vai influenciar a temperatura da nossa geladeira. Você já reparou que quando tá muito quente, né, a sua geladeira fica um pouquinho mais quente? Quando tá muito frio, a sua geladeira fica um pouquinho mais fria? Então, eu não tenho uma temperatura precisa, exata, que eu uso todas as vezes. Vai depender da minha temperatura ambiente, vai depender da temperatura de fermentação da minha massa, vai depender do quanto a minha massa foi fermentada antes de entrar para a geladeira, né? Então, tudo isso vai impactar, né, quanto tempo e qual a temperatura que eu vou deixar a minha massa na geladeira. Também, a farinha que eu usei, né, na minha fórmula, né, na minha mistura, vai impactar também, né? Se eu usei uma farinha mais forte, se eu usei uma farinha mais fraca, isso tudo vai determinar a temperatura que eu vou usar na minha geladeira, tá? Então, minha temperatura de geladeira varia lá entre 3, 4 graus até uns 7 graus. Depende, tá bom? Qual a temperatura ideal na primeira fermentação? Se você puder controlar, eu recomendo 24 a 26 graus Celsius, tá bom? É essa temperatura ideal de massa. Em inglês, chama Desired Dough Temperature, DDT, é uma sigla, DDT, né? Em português, temperatura desejada de massa, TDM. Essas siglas estão na literatura de panificação, eu não inventei não, tá? Então, temperatura desejada de massa para fermentação natural, 24 a 26 graus Celsius, tá bom? Ao fazer a autólise, qual deve ser a temperatura? Essa é uma ótima pergunta, sabia? A autólise é a hidratação da farinha com água, né? A gente mistura farinha e água e deixa lá descansando em autólise, né? A autólise vai ajudar no início aí do desenvolvimento do glúten, ela pode proporcionar um pão que tenha uma maior extensibilidade, um maior crescimento no forno, tá? Ela começa, né, a ação enzimática, né, tem um monte de enzima na farinha. Quando a gente mistura a farinha com água, a autólise vai já dar início à atividade enzimática, né, da farinha. Então, ela foi criada por um francês, Calvel,
E esse cara, nos anos 70, ele descobriu que os pães que eram feitos com levedura, que é a fermentação rápida, né, tinham melhor qualidade quando a massa era colocada em autólise. A autólise é essa hidratação de farinha com água. E por quê? Porque antigamente a galera usava fermentação natural, né? Usava o fermento natural, que é o que a gente está falando aqui, que demora, né? E depois a galera começou a fazer pão com levedura, fermentação muito rápida. E aí o Calvel descobriu que quando ele hidratava a farinha antes de colocar a levedura na massa para fermentar, e fermenta rápido, né, a levedura, ele tinha pães que tinham melhor crescimento no forno, mais sabor, eram mais douradões, enfim, tinham resultados melhores, tá bom? E aí, a autólise ficou na moda aí nos últimos anos, quando a galera começou a falar muito de pão, né, mas o que eu falo, o fato é, quando você trabalha com fermentação natural longa, a autólise pode ser desnecessária, tá? Ela vai trazer benefícios como diminuição do tempo de mistura, se você vai sovar numa maceira, né? Ela vai já começar a desenvolver seu glúten, né? E isso é legal. Ela também vai começar a quebrar, né, o excesso de glúten, enfim, vai começar uma série de atividades na massa, mas você não precisa fazer uma autólise muito longa quando você vai fazer pão de fermentação natural. Inclusive no meu curso, eu tenho um curso online, e no meu curso online eu demonstro para os meus alunos que é possível ter bons resultados quando a gente faz pão com farinhas nacionais e ainda fazendo autólise longa. Quando eu falo longa, de 4 horas, 4 horas e meia, 5 horas. É possível? É, se você tiver a técnica e o conhecimento para fazer. Mas muitas vezes uma autólise muito longa pode trazer problemas para sua massa de fermentação natural. Você tem que tomar muito cuidado. Não é só porque você ouviu falar que você vai fazer autólise. Então, o que eu recomendo? Ao fazer autólise, se você for fazer uma autólise mais longa, de 3 horas, 4 horas, então eu recomendo que você coloque essa massa na geladeira, especialmente se estiver muito quente na sua região. Ou se você for depois sovar essa massa numa maceira, tá? Ou numa batedeira. Se você for fazer uma autólise curta, aí a sua autólise pode ser feita em temperatura ambiente, tá? Ou se você for fazer uma autólise curta, mas for sovar a massa numa maceira, aí eu recomendo que sua autólise seja feita na geladeira também, tá? Tudo depende, não tem assim uma regra, né? Você tem que fazer adaptações de acordo com as suas necessidades e os seus objetivos, tá? Então é muito importante, eu tô falando isso aqui, eu tô, né, de novo, eu tô expandindo aqui essa resposta, né? Por quê? Porque não existe regra absoluta, não existe o que é exatamente certo ou exatamente errado. Vai depender do que você quer e do que você precisa. Vai depender da farinha que você está usando. Se você usa uma farinha fraca e faz uma autólise longa num calorão, talvez você tenha um problema muito sério com a sua massa. Talvez não, quase certo você tem um problema muito sério de estrutura da sua massa, né? Agora, se você está usando uma farinha muito forte, talvez seja legal você fazer uma autólise para dar uma quebrada na força dessa farinha, entendeu? Então, assim, tudo depende, tá bom? E aí, se estiver muito frio também, a sua autólise pode ser um pouquinho mais longa, que não tem problema, tá? Se tiver muito calor, uma autólise mais curta, né? Se você já vai fazer uma fermentação muito longa, talvez você nem precise fazer autólise, tá? Depende, beleza? Combinado? No Ceará é muito quente. Minha massa fica sempre entre 27 e 28 graus. Vamos lá. 2 soluções. Uma, você vai fermentar a sua massa por menos tempo. Você pode usar... um monte de solução. Tem um monte de solução, na verdade. Inclusive, eu tenho vídeos no meu YouTube que eu vou te passar, né, soluções de uma forma mais lenta para você não ficar tão corrido. Mas eu vou te dar algumas ideias aqui. Tá muito quente, diminui a quantidade de fermento. Outra coisa, diminui a quantidade de água, né? Menos hidratação, dá uma segurada na fermentação, né? Usa uma farinha mais forte, porque a farinha mais forte aguenta, né, mais fermentação sem espatifar, né? Outra coisa, controle a sua temperatura. Use a geladeira a seu favor, né? Faça o uso da geladeira durante a sua fermentação. Não é jogar a massa na geladeira e deixar o tempo inteiro na geladeira, não. É controlar a temperatura da sua massa usando a geladeira, tá? Eu tenho vídeos no meu YouTube que eu falo sobre as temperaturas, né, do pão de uma forma bem detalhada. Então eu queria que você procurasse no meu YouTube, Ana Risso Love Bakes, que você vai achar vídeo. Acho que tem um que chama As 4 Temperaturas do Pão, uma coisa assim.
aí você pode procurar esse vídeo que vai te explicar bem esse fator temperatura também, para você aproveitar e entender o que fazer no calor, tá bom? Mas essas são as dicas iniciais que eu te dou, tá bom? Temperatura ideal para não ficar cascudo. A temperatura ideal para o pão não ficar cascudo, na verdade, não é temperatura, é fermentação. Você precisa fermentar o seu pão adequadamente para ele não ficar cascudo demais. E você também precisa não deixar o seu pão muito tempo no forno, porque o excesso de tempo de forno pode engrossar muito a casca do seu pão, tá bom? Quando coloco no forno com a temperatura mais baixa, o salto de forno é maior? Na minha experiência, não. E até onde eu sei, estudando e praticando e trabalhando com padeiros, né, profissionais brasileiros e também do mundo, né, que eu conheço vários padeiros gringos, né, que eu já fiz curso com eles e tudo mais, temperatura inicial de forno para pães rústicos de massa pobre, que significa farinha, água e sal, precisa ser alta. Quando você tem uma temperatura mais alta no forno para pães rústicos, seu salto de forno vai ser maior, porque a massa precisa, né, de uma temperatura alta, mas ela também precisa de umidade, por isso que a gente faz vapor no forno quando a gente faz um pão de massa pobre, que é o pão rústico de farinha, de água e de sal, tá bom? Então é importante você ter uma temperatura alta para promover o seu salto de forno, mas tem que ter vapor junto quando você faz pães rústicos. E não é só a temperatura que vai fazer o seu pão saltar, não. Vai depender muito de como ele foi fermentado, da estruturação da massa, da hidratação. Então não é só o forno que vai resolver o seu problema, não, tá? Tudo é conectado quando a gente faz pão e a gente precisa estar conhecendo todos os fatores que vão afetar os nossos resultados. E é isso que a gente está fazendo aqui. Hoje a gente está falando apenas de temperatura, mas são vários os outros fatores que influenciam uma massa de pão e que vão te trazer um salto de forno. Inclusive no meu YouTube eu tenho vídeos que são sobre salto de forno. Então você quer saber mais sobre salto de forno e como que você pode ter um salto de forno legal? Assista meus vídeos sobre salto de forno que estão no meu YouTube, tá bom? Qual a temperatura ideal para voltar a alimentar o meu levain quando eu tiro da geladeira? Temperatura ambiente. Deixa ele chegar na temperatura ambiente e aí você começa a alimentar, beleza? Qual a temperatura ideal para assar o pão no forno elétrico, na pedra e na panela de ferro? Depende, né, do pão que você está assando. Vamos falar aqui do pão rústico de fermentação natural longa, que é o pão que leva farinha, água e sal, né? O pão rústico precisa de uma temperatura alta. Na minha experiência, no meu forno, eu gosto de assar meu pão entre 230 e 240 no começo, depois eu diminuo para 230, 225 para a hora que eu destampo a panela, no caso quando eu asso ele na panela. Mas cada forno é único, tá? Então às vezes no seu forno fica melhor a temperatura um pouco mais alta ou um pouquinho mais baixa. Você tem que testar e ver se o pão tá saindo do seu gosto, né? Se você tá achando que ele não tá douradão, aumenta a temperatura, se você tá achando que ele não tá crescendo bem, você tá fazendo tudo certo, né? Você tá cuidando do seu método, você tá seguindo um método adequado, se você tá respeitando as temperaturas, os tempos, se você tá percebendo as mudanças na fermentação da sua massa, na evolução da estrutura da sua massa, se ela na hora de modelar tá bem modelada, né? E só o forno, o problema é o forno, varia, em cada fornada varia um pouco a temperatura para você descobrir a melhor temperatura do seu forno para os seus pães, beleza? Temperatura do forno nos primeiros 20 minutos iniciais, dá um bom salto de forno no pão? Se ela estiver mais alta e se o seu pão tiver sido feito de forma adequada, a temperatura mais alta vai ajudar no salto de forno do pão, tá? Vocês estão vendo no espelho? A minha filha passou assim no espelho, minha cachorra passando no espelho, adoro. A mesma temperatura conduz a mesmos resultados ou a individualidade de cada levain? Então, olha só, essa é uma boa pergunta. Não é só a temperatura que influencia seus resultados, né? A atividade de fermentação do seu fermento influencia seus resultados. A hidratação, a farinha usada, né? A estruturação da sua massa, né? As temperaturas de fermentação e temperatura de maturação, a temperatura do forno, tudo isso vai influenciar os seus resultados. Então, assim,
Não é fazer a coisa só na mesma temperatura que vai mudar ou vai manter o meu resultado. Mas sim, se você está usando a mesma farinha, seguindo o mesmo método, usando os mesmos processos, usando o mesmo forno, usando tudo igual e mantendo a sua temperatura, usando um fermento que tá bombadão, a tendência é você conseguir controlar melhor os seus resultados e esperar, né, resultados mais padronizados, resultados padronizados, isso, por falta de melhor palavra. Então é isso, sabe? Se você trabalha numa temperatura controlada e se você está seguindo um método adequado, se você sabe o que está fazendo e repetindo processos, repetindo receitas, repetindo farinhas, repetindo tudo, a tendência então é você ter resultados parecidos, tá bom? Minha cidade é muito quente. O que fazer para o meu pão fermentar? O que fazer para fermentar meu pão legal? Controle a temperatura da sua massa, né? A gente vai falar sobre como que você controla a temperatura da sua massa, né? Você vai usar um termômetro, tá? E aí você vai usar artifícios para controlar a temperatura da sua massa se está muito quente, né? Ou você também pode diminuir a quantidade de fermento na sua massa. Quando você diminui a quantidade de fermento, você vai diminuir também a fermentação, pelo menos inicialmente, da sua massa. Isso vai te ajudar a dar uma controlada, tá? Mas existem várias outras coisas que você pode fazer para controlar a fermentação, tá? Você pode diminuir a quantidade de água, você pode diminuir a quantidade de farinha integral, você pode usar uma farinha mais forte, né? Então, assim, são alguns artifícios que você pode usar quando você não tem como controlar a temperatura. Ou você pode usar a geladeira, você pode usar água gelada, enfim, várias coisas você pode fazer para ajudar quando você mora num lugar muito quente, tá bom? Temperatura e tempo na geladeira. Tempo eu não vou falar, a temperatura depende do que você quer. Então, abaixo de 4 graus vai bloquear, né, as leveduras, então a sua massa não vai crescer. Entre 4 e 7 graus, 4 e 6 graus, a massa vai crescer mais lentamente. Se é isso que você quer, sua geladeira precisa estar mais ou menos nessa temperatura, tá? Quanto mais quente a sua geladeira tiver, menos tempo você vai deixar a sua massa na geladeira, porque senão ela vai fermentar demais e vai passar do ponto de fermentação, tá? Quanto mais fria a sua geladeira tiver, mais tempo você vai poder deixar a sua massa na geladeira, mas você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque se a sua massa entrou na geladeira e não estava fermentada adequadamente, você vai colocar a massa numa geladeira muito fria, aí, cara, ela não vai estar fermentada adequadamente para a hora de assar. Aí você vai ter que tirar a sua massa de geladeira, deixar ela fermentar um pouco em temperatura ambiente para assar, tá? Não tem como eu precisar esses tempos, beleza? Miolo anda borrachinha. Erro de temperatura de fermentação em qual parte do processo? Miolo borrachudo tem várias causas. Miolo chicletudo tem várias causas. Não é só temperatura. Temperatura pode ser uma das causas. Pouca fermentação, excesso de água, tá? Miolo chicletudo pode ter a ver com isso também, né? Então você tem que olhar se você está trabalhando com um método adequado, se você tem uma receita de confiança, se você sabe usar a sua farinha e se você sabe observar como a sua massa está fermentando, né? E aí a temperatura sim vai trazer, vai te dar impacto, né? Então tenta trabalhar numa temperatura ideal lá, 24 a 26 graus, se for possível, para você cuidar do resto, da hidratação, da estruturação da sua massa ao longo do tempo, tá? E aí você vai ver se realmente o problema é a temperatura ou se é outra coisa, tá? Pode ser também hidratação em excesso, tá? Isso é um exemplo, pode ser. E adivinha, no meu YouTube tem vídeo, né? Os motivos do pão tijolão, como é que é? Pão pesadão, o que causa o pão pesadão, enfim, eu tenho vários vídeos que falam de pão chicletudo, pão tijolão, pão panquecão, e aí você pode procurar pra você assistir aulas como essa, mais específicas para pão tijolão, tá? Ou pão panquecão, tá bom? Vamos lá, agora eu quero dar uns exemplos para você, né? Como que você vai medir as temperaturas em etapas diferentes quando você tá fazendo o seu pão, tá? Enquanto a massa tá fermentando, tá? E durante a fermentação em temperatura ambiente, você vai usar esse termômetro aqui, que é um termômetro de leitura instantânea, que
você aponta e ele vai medir imediatamente a temperatura da sua massa, ou você pode usar um termômetro de espeto, tá? Termômetro de espeto também funciona, especialmente agora que a gente está no momento de pandemia, que galera tá fazendo isso aqui muito caro, tá? Eu comprei isso aqui por R$49. Esse termômetro tá custando até R$250 em alguns lugares na internet. Então, por causa da pandemia, a galera tá abusando. Então, você pode usar termômetro de espeto para medir a temperatura da sua massa ao longo do tempo. Espeta na massa, espera a temperatura parar, aí você sabe a temperatura da sua massa. Beleza? Temperatura ideal de massa, temperatura desejada de massa durante a fermentação é 24 a 26 graus para pães de fermentação natural, tá? Durante a fermentação a frio, maturação, o que você precisa? Você precisa de um termômetro de geladeira. Ele é de freezer, de geladeira, tá? Ele mede temperaturas mais baixas. Ele vai de menos 20 até 80 graus Celsius, beleza? E esse termômetro aqui você encontra no Mercado Livre, custa R$30 um termômetro desse. E é esse termômetro que você vai usar para medir a temperatura da sua massa na geladeira. Se você tem uma geladeira com várias prateleiras, é legal você ter um em cada prateleira. Se você usa essas várias prateleiras para fazer pão, porque a temperatura muda, dependendo da prateleira que você tá colocando a sua massa de pão para maturar. Beleza? Então vamos lá. No frio, temperatura de menos de 4 graus vai bloquear a fermentação. Temperatura entre 5 e 7, legal, vai fermentar bem lentamente, mas é uma temperatura boa. E temperatura de mais de 8 graus, toma cuidado que sua massa vai continuar fermentando e se você deixar muito tempo, ela vai passar do ponto de fermentação. Beleza? Aí na hora de assar, né? Na hora de assar, você vai falar assim, qual termômetro que eu vou usar? Cara, usa um termômetro de forno. Aí você fala, o termômetro de forno é igual a geladeira? Não, tá? Então esse termômetro você coloca dentro do seu forno, perto ali aonde você vai colocar o seu pão para assar, você vai ter uma noção de como que tá a temperatura do seu forno, porque a temperatura do marcador do forno não é a mesma temperatura do forno, muitas vezes ela é diferente, e é aí que você pode ter um problema e nem sabe que tem um problema, beleza? E depois de assar, né, se você quer checar a temperatura interna da massa, aí você vai usar um termômetro de espeto, tá? E aí você vai checar a temperatura interna da massa para ver se o seu pão foi assado adequadamente. Temperatura interna da massa, 94 ou mais Celsius, tá? Essas são as informações de temperatura. Do forno eu nem vou falar, forno depende do seu forno, depende do tamanho do seu pão, né? Para o pão rústico, a temperatura tem que ser mais alta. Para o pão que não é rústico, para o pão de massa rica, enriquecida, a temperatura é mais baixa. Então você tem que fazer os testes, vai depender muito da fórmula que você está usando e do método que você está usando e do seu forno especificamente, tá bom? É isso aí, galera. Muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês aqui nessa aula e eu te espero na próxima. Por quê? Porque o amor assa e fazer pão é massa. Tchau!